É agora, Antônio. Isso aqui é a ameaça. Então vou passar a palavra para o Antônio. Antônio, então fica à vontade, se apresente. Boa tarde, meu nome é Antônio Sérgio, sou graduando do curso de. Sou ex-graduando de Ciências Alimentos, muita honra, e atualmente graduando de Agronomia. Meu orientador é o professor Pedro Ivo, e participaram do trabalho também o Hélio, que é do Equador, estava fazendo mestrado aqui, e a professora Liliane. Meu trabalho foi sobre anatomia e fisiologia do desenvolvimento de sacas de café Conilon, Coffea canephora. Esse trabalho foi realizado em parceria com o Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão em café. Ele acumula ele acumula as duas tarefas que no caso de Minas Gerais é EPAMIG, que é pesquisa, e EMATER, que é assistência, lá no mesmo instituto. O trabalho. Para falar da origem do café, nosso café aqui ele é originário da África. São duas variedades, duas espécies de café, que é o coffea arábica, que é da região da Etiópia, e o café Conilon, que é da região mais do norte, para o lado do Oceano Atlântico da África, que é o Congo, Nigéria, aquela região ali. O café, é interessante falar, que ele é um arbusto florestal. Ele é dessas florestas tropicais. Então, na realidade, ele está aqui numa condição meia forçada, a pleno sol. Então, mas essa é a origem do café. Em relação ao Brasil, o café Conilon, ele é 75% da produção a nível de Brasil do café Conilon é no Espírito Santo, produz 9,3 milhões de sacos. Rondônia, o segundo maior produtor, com 1,6 milhões de sacos. E o sul da Bahia, ali, na região de Ilhéus e coisa, está iniciando a produção agora, com grande potencial de crescimento, na faixa de 780 mil sacos. Qual que é a importância do Conilon? O Conilon ele é utilizado para fazer o café solúvel,
o café instantâneo. Por ter mais sólidos solúveis, o café Conilon é utilizado com essa finalidade, e também em função de preço. Hoje a saca de café Conilon está na faixa de R$350, enquanto o arábica está na faixa de 500. O café Conilon ele é usado para fazer blend, que é a mistura entre o café arábica. É utilizado na faixa de 75% da mistura, Conilon, e 25% de arábica. Até que na embalagem que vocês olham aqui, procura apresentar uma melhor qualidade, está lá 100% arábica, em função dessa coisa. O café robusto, o café Conilon, ele tem uma qualidade inferior. Tá. Já tentei já. Então, por que a necessidade dessa pesquisa, a importância dessa pesquisa? Em função do aumento da demanda, em função desse preço, está tendo um crescimento muito grande no consumo do café Conilon, principalmente com a entrada nos novos mercados asiáticos. O asiático está aprendendo a tomar café, principalmente os chineses e indianos, e o solúvel tem entrado nessas áreas. Esse é um café mais fácil de ser preparado, por ser um café instantâneo, o pessoal tem aprendido a tomar café solúvel. Então, em função disso, há a necessidade de abrir novas áreas. Em função do café Conilon, ele tem um problema de alta compatibilidade e ele é uma planta alóctone, depende de cruzamento, de fermentação cruzada com outras plantas, ele necessita de fazer a fermentação. Isso dificulta. Com isso, não se gera plantas tão boas. O que eles fazem atualmente para poder agilizar o processo e aproveitar plantas melhores? Clones. Então se faz o trabalho de propagação vegetativa, e se usa uma estaca do café Conilon, de uma outra planta, que se cria um clone daquela planta original. Então essa tem sido essa atividade clonal, esse trabalho de clones que tem feito um grande desenvolvimento da cafeicultura. O objetivo do trabalho. O objetivo do trabalho foi de investigar a anatomia e a fisiologia do desenvolvimento de sacas de café Conilon, obtidas através do ramo ortotrópico, da corda do ramo ortotrópico das plantas matrizes. Material e métodos: foram tomados 2 clones diferentes, o clone 12V e o clone 748. As variedades de café, os cafés do Incapé, são variedades estilo Conilon Vitória. Ele é formado por 12 clones diferentes, que são plantados em carreiras para poder exatamente haver a fecundação cruzada entre essas plantas. Esse clone 12V é um clone de alta produtividade, muito bom vigor vegetativo, e o clone já é um clone que já faz parte de várias variedades. O clone 748 é um clone excelente, excelente produtividade, excelente vigor, maior produtividade até que o 12V, porém é um clone que não foi adotado em nenhuma variedade de café. Ele tem baixa pegamento em viveiro, ele na faixa de 30% apenas. Das plantas deles, das estacas deles que são plantadas, conseguem sobrevivência no viveiro. Por quê? Exatamente isso é um dos motivos da pesquisa. Investigar por que motivo esse clone que não tem bom pegamento, porque ele não tem esse bom pegamento. As estacas foram preparadas a partir de 3 posições do ramo ortotópico. O ramo ortotópico da parte do ápice, do meio do ramo e da base do ramo ortotópico da planta matriz do café. Foram selecionados, foi feito um processo de seleção dentro do campo de germoplasma lá do Incapé. Foram selecionadas as melhores plantas, as melhores matrizes. Essas plantas foram vergadas, foi feito um dobramento da planta. Com o dobramento da planta nasceu os brotos. Através desses brotos novos que foram gerados, que foram retirados os ramos para serem as matrizes das estacas. Tá. Após isso, após 3 meses, foram feitas a preparação das estacas. As estacas foram cortadas 4 centímetros através dos fitômetros, que
uma folha, um par de folhas, a gema axilar e o eternóide. Então, 4 centímetros foram cortados na folha. 2/3 da folha para evitar a perda pela transpiração e para reduzir a transpiração. E essas plantas foram plantadas com 3 centímetros dentro dos saquinhos e foi passado por um processo de irrigação por nebulização. A cada 10 segundos, a cada 6 minutos, ele fica ligado por 6 segundos, de 7 às 18 horas durante o dia. Então, o processo essa é uma foto real do campo lá experimental, tá? Do viveiro. Tá, avaliações. Foram avaliados os 2 genótipos, o clone 12V e o clone 748, em 3 posições, lápis, meio e base, e foram feitos 5 avaliações na implantação, aos 13 dias, aos 26 dias, aos 39 dias e aos 95 dias. Foram 6 tratamentos, sendo 2 variedades, 3 posições e 5 avaliações. Foram utilizadas 4 repetições no delineamento completamente aleatorizado. Essa aí é a estaca, gente. Essa aqui já é exatamente a estaquinha que é plantada. Ela é cortada com 4 centímetros e se corta 2/3 da folha para evitar a transpiração, que ela perca a água pela transpiração. Foi feito um canteiro de 4 metros e 32 metros quadrados, uma parcela, cada parcela com 18 mudinhas, 18 saquinhos, com 16 plantas úteis e um experimento total com 2.160 saquinhos de mudas. Né? Tá, foram avaliados. Esse é o Érico, o nosso amigo equatoriano, que fez o mestrado, já defendeu, vai fazer o doutorado. Foram avaliados porcentagem de estacas vivas, porcentagem de estacas brotadas, porcentagem de estacas com calo, estacas enraizadas e características anatômicas das estacas e trocas gasosas. Resultados e discussões. Foi feito o acompanhamento aqui, eu fiz 2 avaliações, pelo genótipo e pelas posições. Então vamos lá. O genótipo não foi detectada diferença entre as 2 variedades. Em todos os tratamentos, em todas as coisas analisadas, as características analisadas, não teve diferença entre plantação, sobrevivência, calo, pegamento. Apenas aos 39 dias houve uma pequena diferença, mas que foi aos 95 dias ela foi igualada. Porém, esses dados ele mostrou o seguinte, que essa planta aos 39 dias ou 40 dias, para facilitar o entendimento, já estava praticamente com a mesma porcentagem que chegou lá aos 95 dias, já estava pronta. Então, podendo se antecipar a retirada dessa planta, aliás, do sombrite, para poder essa planta já ir aclimatando ao sol para poder ir para campo. Então, ela, com 39 dias, praticamente já estava quase pronta, não precisa ficar em 100 dias lá em viveiro aguardando, porque já está praticamente pronta. Para todos os 2 genótipos foi similar o resultado. Em termos de posição no final do resultado, praticamente não houve diferença. Tá? Isso aqui é no final do ciclo, nos 95 dias. Em relação à posição e a
e a retirada, em relação à posição da retirada da estaca, houve diferença entre base para as outras duas posições. A base, com todas as outras características, ela foi menos desenvolvida. Tá? Ela teve menos pegamento, ela teve menos brotação. O ápice e a base, vocês podem ver que eles teve bastante similar o comportamento, somente a base não acompanhou, sendo igualada até nos 95 dias. Uma característica que pode ser observada é o seguinte: também aos 40 dias, essa similar, o que aconteceu no genótipo, pode-se fazer lá atualmente. O que eles fazem? Eles fazem um canteiro para ápice, eles fazem um canteiro para média e um canteiro para base. Pela pesquisa, os resultados demonstram que eles podem unificar, fazer apenas duas, ápice e média, ou então, uma medida mais severa, como a base não acompanhou e foi um dos motivadores, pode ser até eliminar as estacas da base. Como a gente pode ver na parte anatômica também, que ele tem um atraso em termos de xilema, o desenvolvimento. Aqui no final, a perda a porcentagem de estacas vivas na posição base, então teve um índice menor de bases vivas no final do experimento. Características anatômicas. A posição do ramo influenciou na espessura do xilema. As estacas da base apresentaram espessura do xilema 56%, 57% maior que as estacas do meio e 77% maior que as estacas do ápice no início da variação. Observou-se aos 26 dias após o plantio que as estacas obtidas do meio e da base apresentaram maior espessura de xilema em 75% e 44% respectivamente das estacas obtidas do ápice. Então, mesma característica das outras variações, a base teve menor desenvolvimento. Um dos motivos pode ser pelo ramo ortotópico ser mais grosso na base e afinando, essa parte ele tem menos desenvolvimento, já está mais antigo, né? Mais velho, pode ter essa influência. Trocas gasosas também foi similar ao comportamento, tá? Teve a mesma similaridade, com o detalhe aqui que aos 39 dias a planta teve um desenvolvimento, cresceu e aos 39 dias, 40 dias começou o processo de senescência e perda de desenvolvimento na parte de trocas gasosas. Concluindo, os resultados demonstraram que não ocorreram diferenças significativas, tanto nos aspectos fisiológicos quanto nos aspectos anatômicos durante a brotação e propagação das plantas, os clones 12V e 748. A posição de coleta do ramo ortotópico influenciou o desenvolvimento anatômico fisiológico das estacas de cófora e canélula, e as estacas do ápice e porção mediana do ramo ortotópico apresentaram melhor desenvolvimento em relação às tomadas da base do ramo ortotópico. Ok. Na realidade, foi para atender uma demanda do Érico, que é o mestrando, que lá na região do Equador o café mais plantado é o Poliron. Então foi uma necessidade, um problema que acontece atualmente lá, que há boas variedades que se perdem porque não tem bom pegamento nos viveiros.
perfil de usuário, é similar aqui? É similar. Assim, não aqui, mas a do Espírito Santo, sim. Sim. Isso, exatamente. E quente também, calor. E as tecnologias que são desenvolvidas no Incapest são as adotadas por eles. Eles acabam levando, importando a tecnologia para lá. Você viu porque a pesquisa é bem menos avançada que o arábica, na verdade, né? O tempo estava lendo assim. Tem aumentado essa pesquisa devido a esse café solúvel? Assim, o café solúvel utiliza mais, né? Porque é um ganho muito grande se pensar em só solúveis, né? Se é mais barato, tem mais só solúveis. Já que você vai secar tudo lá no spray dry, antes de usar o mesmo, né? Você vai ter um tratamento que reduz um pouco, não é tão drástico, mas ainda destrói um pouco as propriedades. E aumentou a pesquisa no Brasil devido a isso? Você notou lá que teve uma inscrição? Tá, em termos de mercado de café colombo, o que acontece? 85% da produção nacional é absorvida pela indústria de solúvel. O Brasil tem as maiores indústrias de solúvel hoje no Brasil, que tem perdido espaço ano a ano para as indústrias indianas. Então tem perdido um espaço tremendo. Apenas 15% do conilon atualmente é absorvido pela indústria de torrefação. Então tem um mercado, há uma previsão de déficit na faixa de 20 milhões de sacas para 2020. Então tem um mercado muito grande. Pesquisas, está muito avançada, ela é toda realizada no Espírito Santo, é o maior órgão de pesquisa de conilon mundial. Apesar de hoje nós temos o segundo maior produtor, que nós perdemos apenas o Vietnã, que é o maior produtor mundial de conilon, mas as tecnologias do Brasil são as mais avançadas. Existe hoje variedades que chegam tranquilamente a 160 sacos por hectare, enquanto a média do arábica é 50 sacos por hectare. Então eles têm o café robusta, café arábica e robusta são duas variedades do conilon. E robusta porque exatamente porque ele é mais robusto, ele consegue produzir mais gastando menos. Mas ele é altamente agradecido, é uma variedade altamente agradecida a bons tratos e irrigação. Chega a 160, 170 sacos por hectare tranquilamente. Então está bem desenvolvido também essas variedades. Hoje eles têm variedades que foram lançadas agora há pouco tempo, tardia, precoce e normal, exatamente para aumentar o ciclo de produção. Então tem muita pesquisa na área de melhoramento genético, na área de coisas. Até esse pessoal do Incapert, que são responsáveis pelo melhoramento genético das variedades, lá foram parceiros desse trabalho. Tem uma grande pesquisa. Mas só para resolver o gosto dele aqui, é bem ruim, né? Bem ruim sim o gosto dele. Quando a gente tomar um gourmet, Quando não é ruim. Não entendi como é que é? Você pode me arrumar Eu estou te devendo um bom ator. Eu vou dar a mesma explicação para o Paulo. Tem um café bom gourmet. O problema do conilon, o que acontece? Ele é plantado por cones. Aí, nas ruas, lá cada rua, para facilitar o trabalho de plantação, aqui vem o 12V, aqui vem o 02, que também é um bom clone, aqui era para vir 748, mas não vem. Então, cada clone desse tem um desenvolvimento fisiológico diferente. Tem café que é mais tardio, tem café que é mais precoce, tanto é por isso que eles tentaram separar as variedades mais tardias, as mais precoces, exatamente para tentar igualar a coisa no campo. O produtor manda o trabalhador para o campo. Essa rua aqui já está prontinha, já está ponto de cereja, o café está perfeito. Essa aqui está verde. Ele não vai pular essa aqui para colher essa aqui, ele colhe tudo de uma vez. Chega ao índice, o Pedro estava lá com a gente na viagem do Espírito Santo, nós temos foto disso, chega a 70%, 80% de verde. 70% de verde? No cesto. Aí o que acontece? Aí não há bebida que aguenta a astringência. Né? Então o problema do conilon, existe muito conilon especial, que é conilon de excelente qualidade. Na cidade que nós fomos, que é Marilândia, eles produzem um café
não vou lembrar o nome, mas é um café excelente. O sabor do Conilon, ele não tem a característica de aroma e sabor que o Arábica tem. Porém, é um café encorpado, um café que tem uma presença marcante de uma chocolatada, um sabor forte e suave. Se você tomar ele, um bom café Conilon, sem a astringência natural desses cafés verdes, você vai gostar do Conilon. É um café diferente. É um desafio para o provador de café. É muito bom. E tem um detalhe. Nós tiramos um café Conilon, nós fizemos um teste numa feira em São Paulo, de cafés especiais, especialistas, baristas. Nós tiramos um expresso de Conilon, um expresso de Arábica e um expresso de café descascado verde. Não deram conta de detectar o Conilon. Não descobriram que era Conilon. Antônio, desculpa a minha ignorância sobre o assunto, até fugindo um pouquinho do seu trabalho, mas tem algum trabalho assim, no sentido de desenvolver variedades que possam ser cultivadas em maior altitude? Porque se você fugir um pouco lá da região, igual a região do Espírito Santo, está ali muito próximo ao nível do mar, você cultivar o Conilon em regiões mais altas, tem trabalho nesse sentido? Sim, tem. Brasília tem um campo experimental do Cerrado lá, está a 1.300 metros. O café Conilon tem ido bem. O problema que dá ele vegeta muito. Por ele estar numa região mais alta, mais coisa, ele vai vegetar muito e a produtividade é baixa. Então, exatamente. Não é tão baixa, mas não chega a 160 sacos por hectare que dá lá na região. Um dos trabalhos que a gente fez lá no Coisa, inclusive já está autorizado o convênio, o professor Pedro, orientador, para que a gente trazer os melhores materiais deles aqui para o campus, aqui para a UFV. Nós estamos aqui no campo ali 1.134 metros. Trazer os melhores materiais deles e fazer uma adaptação aqui, para ver o desenvolvimento dessas variedades. Eu acredito que vão ter material bons aqui para o Cerrado. E a opinião minha, particular, eu acho que é uma boa opção para os pequenos produtores de Conilon, por ser mais robusto, exigir menos tratos culturais e dar uma boa produtividade e ter um período anterior ao Arábica. O Arábica está pronto para a colheita na faixa de abril. Nós temos casos de colheita do Conilon por volta de fevereiro. Ele pode otimizar o sistema produtivo dele, aproveitando melhor terreiro, secador, o processo de torrefação. Ele entra com a colheita antes, faz a colheita de todo o Conilon, depois entra com a colheita do Arábica. Ele vai ter mais tempo produzindo. Ganhando máquina? Oi? Tem sim os trabalhos atuais, agora a Jaque, que está com um trabalho avançado. A mesma máquina desse aqui? Oi? A mesma máquina desse aqui? A mesma máquina, só com ajuste, e ajuste mais pela condução da lavoura. Porque as lavouras lá são aqueles multicaules, muitos caules, espaçamento não adequado. Se ajustando mais a lavoura, a máquina entra e entra bem, aceita bem a colheita manual, a colheita mecânica. Às vezes mesmo que não seja uma produtividade tão elevada, mas a diferença de valor de mercado já compensa, né? Hoje em dia é compensado. Hoje não compensa. Você tem uma projeção para longo prazo, igual você está falando aqui, em 2020 ainda vai ter um déficit, né? Então, assim, é de se pensar nisso. Você tem 5 anos aí para o cultivo, são 3 anos para começar a produzir, normalmente. Por aí, médio? Não, com as técnicas atuais, agora na primeira safra já está dando 30, 40 sacos por hectare. Irrigado e coisa, já não está tendo mais aquele lag que tinha. Uma estratégia interessante. Vocês têm seus cafeicultores religiosos? Pequeno, talvez, né? Porque você pega hoje. É uma coisa já cultural, É. enraizada. É interessante às vezes falar, como a gente comentou, que a gente tinha que fazer Conilon para pensar, que já deu certo, já fizeram uns testes aqui no Brasil e fazer com eles. Então, a gente faz, mas você vai estragar a cafeicultura também. Por que já tem indicação quebrada? Sim. Acho que quem está estabilizado está preocupado em atrapalhar o negócio. Isso, certo. Se você pegar o pequeno produtor hoje, que não tem muito recurso, se ele não conseguir produzir nem bebida dura, a maior parte dessas empresas nem compram mais.
Você chegar aqui na Cochupé com uma bebida que não seja dura, pelo menos, eles não vão comprar essa café. E aí, muitas vezes, o cara tem um café muito ruim, e ele vende um valor tão baixo, ele não paga muito custo, às vezes. Se você tem um Conilon, em função do mercado hoje estar buscando, precisando, tem a demanda, talvez ele não tenha tanta exigência hoje em termos de qualidade de bebida para venda. Ainda mais que ele usar aí, principalmente na composição de blends, né? Então, é uma alternativa interessante. Sempre é custo. Aí, você chama?